Olá, sejam bem-vindos a mais uma destas conversas sobre a cidade. Porquê? Porque Lisboa continua. Ora bem, a minha convidada de hoje, Teresa Ricot. Teresa Ricot, para alguns, Teté, a mulher palhaço. Para outros, uma autêntica mulher furacão. Olá, Teté! Bem-vinda. Muito obrigado. É um gosto de estar aqui à conversa contigo. É um elogio esse furacão. Sem dúvida. Qual é aquela brasileira fantástica que era a Hilda Furacão? Não. E pode ser. Há assim uma brasileira, uma grande atriz brasileira que fazia uma coisa qualquer, não sei quanto, Furacão. Uma mulher furacão, de qualquer modo. Um furacão é sempre bem-vindo. O furacão dá porque é para limpar a cabeça, limpar os macacos que estão cá dentro. Certíssimo. Exatamente. Olha, eu para começar esta conversa recordo-te umas palavras deste magnífico livro Teté, História da Pré-História do Chapiteau, 1987, perdão, e que é de facto uma demonstração de como tu e o Chapiteau e tu são um e a mesma coisa muitas e tantas vezes. É um filho. É mais que um filho, já lá iremos. A dada altura, o Ricardo Paes escreve assim: era perto da 1 da tarde. Fazia imenso calor, mas era provavelmente inverno. No regresso dos nebulosos exílios em Lisboa, parecia sempre verão. O nosso senhorio, meu e da Teresa, entrava ladino pela mítica porta da cozinha da Teté, na esquina de Santa Catarina com a Condessa do Rio. Com o ar cândido e juvenil que o caracterizava, disse que ia experimentar o restaurante macrobiótico que a Teresa abrira. Era pelo final dos anos 70 e o homem nem reparava na completa ilegalidade daquela transformação de residência em comércio. Mas a Teresa Ricot também não. Olha, tu vives em Santa Catarina, a tua cozinha é célebre. É, a minha cozinha foi um grande ponto de encontro, exatamente ao contrário do que diz o Ricardo Paes, mas as palavras é aquilo que a gente quiser. Era exatamente, era um espaço muito de economia de relações, de economia social e de sobrevivência muitas vezes, e de um certo recato até de uma vida que se vivia naquela altura, que era a conjuminação da Revolução. E realmente toda aquela casa teve, foi também construída por mim. Eu gosto de construir coisas, não é? Depois não sei bem o que é que tenho de fazer, porque é preciso encontrar parceiros à altura para estes jogos, não é? Para estes jogos. É como um bom jogo de ping-pong, tens de ter alguém à tua altura. E às vezes é difícil, até porque não é muito fácil de partilhar estas comunidades, estas economias sociais e dividir aquilo, o que muito têm, os que muito têm, dividirem com aqueles que têm menos. E eu acho que isso é um bocado difícil. Mas eu às vezes lá consigo inventar umas formas de poder dar a todos. Na cozinha, eu conjuminava e cozinhava, e cozinhou-se ali assim muita coisa, muito pensamento, muita conversa. É à mesa que muita coisa se inventa e se recria, não é? Diz que é na mesa e na cama, não é? Exatamente. Eu por acaso não posso queixar, porque em ambos os sítios eu me senti bem. E sinto-me bem. Agora, alimentaste-te divididamente? Completamente. E tive na altura tive gente à altura dessa partilha, né? E realmente essa cozinha foi um espaço assim de grande encontros e reencontros com gente, porque estávamos a vir de fora, né? Eu estava a vir de França, de um tempo de exílio, e outros estavam a vir de outros sítios, e estávamos a encontrar aqui assim... Já lá iremos. Fazias vida de bairro à volta dessa casa? Muito. Aliás... Vai falando que eu vou só endireitar aqui
Sem dúvida. Continuamos a ser filmados. Magnífico. Live on tape. Continua. Não, porque a vida de bairro é uma coisa que quase que se perdeu, mas por acaso eu penso que neste momento somos capazes de ir a tempo de recuperar aquilo que foi tão bom, que é exatamente a vida de bairro. O poder local é uma coisa que eu acho que é fundamental, não é? Quer dizer, os grandes poderes instalados, os grandes macros, situações, estão a ser repensadas outra vez cá para baixo, em micro. E os pequenos bairros também, à semelhança de qualquer capital da Europa civilizada, inteligente e culta, vamos para os bairros. Nos bairros acontece muita coisa. Então aquele Paris lindo, maravilhoso, cheio de luz, além da luz que ele tem, são as vidas dos bairros, não é? Os espetáculos pequeninos que a gente fazia nos bairros. Ainda tens essa relação com o bairro? Não, eu tive na altura da Revolução, instalei-me ali assim, havia um mercado de bairro ali assim em Santa Catarina, havia o Sr. António, que era o sapateiro que tocava acordeon, havia a Ginginha, que era a Dona Antónia, havia a Dona Lourdes, que vendia o peixe na casa em frente, que hoje em dia é um grande hostel e também fantástico, gerido por gente muito interessante, entre a Austrália e o Brasil e a França, o hostel, fantástico também de qualquer modo, tudo é bom. Quando tudo é bom e tudo funciona é porque é bom, a gente vai aproveitando. E que, mal comparado, mas muito bem pela qualidade, antigamente também havia ali uma grande vida, né, nesse bairro. E eu gosto muito de vida de bairro. E realmente aquilo onde eu estou há 40 anos foi realmente foi um espaço que eu encontrei depois do 25 de Abril e gostei daquele bairro ali assim. Estou ali muito bem, estou ali há muitos anos e continuo a ter a minha cozinha ali estrategicamente situada e é onde realmente a revolução se consminou ali assim, sem dúvida. Ainda passas muito tempo no teu bairro? Eu voltei outra vez à minha casa, a viver em minha casa, com este Covid. Este Covid levou-me outra vez a casa, a estar em casa. Exato. Há males que vêm por bem, não é? Como se costuma dizer. É verdade. Eu voltei a gostar de estar em casa, a cozinhar em casa, a redescobrir a casa, a viver nela, a usá-la, a invadi-la, não é? Porque eu levantava-me para o pequeno almoço, ia embora para o Chapitou, de Chapitou saía, chegava a casa, era 1 da manhã, 2 da manhã, 3, ainda ia ali ao Bairro Alto, ainda ia ali ao Sr. Procópio, falar com os amigos, encontrar o Seixas da Corte, a Alice Pinto Coelho, o Zé Bomba, os amigos, a Pileca, e tal, no Procópio, que é também um bairro maravilhoso, ali assim no Jardim das Amoreiras. E vale a pena lá ir, é um bar também centenário, né? Uma coisa assim fantástica. Onde também se consminou a Revolução. E depois a minha casa era a continuação disso tudo. E por isso eu sou muito de bairros, e Lisboa tem bairros lindos, maravilhosos. Lisboa é maravilhosa e é linda. E por isso eu vivi e voltei a reconquistar a minha casa exatamente com este Covid. Porque eu tive Covid, já tive, estava com o Covid, mas sem ter sintomas. Eu não tive sintomas. Não tive sintomas. Mas deram-me essa orientação e eu, muito bem comportada, salvo seja, né? Fechei-me em casa e passei a cozinhar e de vez em quando abria a porta a um vizinho ou outro e tínhamos que partilhar ali assim um bom jantar, uma boa sopa e enfim uma boa conversa, que é sempre bom no bairro. E por isso voltei ao bairro, que está tudo muito mais sossegado, o Jardim de Santa Catarina, que é maravilhoso, ali com o Damastor, e de maneira que, quer dizer, enfim, é um bairro em paz, um bairro sossegado, mas muito característico também de Lisboa. Sem dúvida. Tu falaste aí do Chapitou, que é aliás onde estamos a ter esta conversa, na Costa do Castelo. O local, a zona onde está instalado o Chapitou, influencia de alguma forma aquilo que é o Chapitou? Vamos lá ver, eu então sou assim um bocadinho, eu sou uma intuitiva, não é? E a minha intuição leva-me a sítios, por acaso, que são fantásticos, não é? Por isso a minha casa é num sítio fantástico, o Chapitou é num sítio maravilhoso, por isso a Costa do Castelo é um sítio, enfim, místico, até a zona de Lisboa, não é? Era uma antiga cidade, um antigo bairro judiciário, não é? Uhum. E onde aqui assim as escadinhas São Crispim era o santo sapateiro dos sapatos, não é? E eu tenho aquela coisa dos sapatos também, não é? Dos sapatos de palhaço, não é? Tenho uma coleção de sapatos maravilhosa, não é?
assim, uns 10 pares de sapatos deste tamanho, assim, que me foram sendo deixados pelos velhos palhaços. Tenho uns, tenho 100, sei lá, 100 e tal anos, eu não sei, mas são obras-primas, não é obras-primas. Eu adoro aqueles sapatos. E tenho uma coleção de sapatos maravilhosa. E por isso tens a história do palhaço aos teus pés. Tenho aos meus pés, exatamente. E eu vou pondo passo a passo. E como os passos são grandes, eu 10 em 10 anos vou dando uns passos. E, enfim, eu tenho sempre, vivo um bocado destes ciclos. E que bela caminhada para ver. Desta caminhada e ao mesmo tempo destes astros. Eu acho que sou um bocado protegida pelos astros. Porque ando sempre metida no sítio onde não devia estar. Mas quando dou conta já lá estou. Já lá estou e a coisa está a correr bem. Já lá estás e mudas o sítio. Adapto, aproveito aquilo que é bom, limpo aquilo que não interessa e dou-lhe uma outra vida misturando uma coisa mais contemporânea com uma coisa mais antiga. Mas sem tirar a traça daquilo que As pessoas quando têm uma personalidade forte, geralmente é isso que acontece. Acho que sim, é. Acho que sim. Não sei, sei lá, capaz de ser. Não sei, eu aqui assim no Chapitão, isto era uma antiga prisão de rapariga. Já lá iremos a essa parte, já lá iremos a essa parte. Vamos ao início de tudo. Tu nasces na Granja, pai de origem suíça, mãe brasileira, Sim. avó italiana, Sim. tens 6 irmãos, infância e o início da adolescência em África. Sim. O que é que tudo isto implicou na pessoa que és? Implicou que eu tenho um pensamento alargado, não é? Há aqui muitas Tem. portas de entrada, se Muitas portas de quiser. entrada, exatamente, e saber aproveitá-las, não é? Porque eu acho também que às vezes há um ditado que é assim: a gente não morreu de miséria, mas vai morrer de fartura. Ora bem, eu não nasci na miséria, cuido dos que por lá passaram, por lá passam, e tento dar-lhes um outro enquadramento social, valorativo, para que exatamente a gente consiga nivelar aqui assim as sociedades. Mas às vezes as pessoas perdem-se quando têm muita coisa. Eu não posso perder. Não perco quando tenho muita coisa. Levo a partilha dessas coisas com os meus amigos. A almoçar, a jantar, no gabinete, na minha casa. É preciso partilhar aquilo que a gente tem de bom. E por isso, quer dizer, tudo aquilo que eu tive na minha vida, estou ao serviço do Chapitão. Por isso, eu já estive covidiana, já em África, com a lepra. Pois se eu vivi no meio de leprosos, como é que eu não havia de ter tido já esse... O teu pai era um grande especialista. Foi, o meu pai era um grande especialista em lepra, nas doenças tropicais, não é? Da medicina tropical, era um grande especialista nisso. Aliás, ele tem aqui assim um espaço dele ali assim no Instituto de Medicina Tropical, ali assim na ajuda. E por isso, eu vivi coisas com essa gente, com esses leprosos. E depois o meu pai conseguiu pôr esses leprosos integrados à sociedade. Por isso, primeiro estivemos no interior, não é? No Alto Zambeze, em Vila Luso, Silva Porto, enfim, lá no interior das Áfricas todo, porque os leprosos na altura ainda eram isolados do mundo, não é? E depois que o meu pai começou com a pesquisa que ele estava a fazer com mais um grupo de médicos indianos na cura da lepra, então começou a aproximar-se da cidade e a dada altura chega a Luanda, cria um grande dispensário, como se chamava na altura, sobre os leprosos, de integração, e começámos a ver no meio da cidade de Luanda os leprosos sem mãos, sem pés, mas todos a conduzirem as suas bicicletas, a andarem, a casarem-se uns com os outros, e tal, porque estava curado, tinha sido erradicado o vírus da lepra. Por isso, os vírus que possam ter acontecido... É uma conversa estranhamente atual, estou a ouvir. Não, já os tenho. Sim. Esses vírus comigo já não entram, porque já passaram por cá. E por isso, eu já tenho uma grande argamassa de vírus em cima. Por isso, sei muito bem como é que se cuida deles. Máscara, o isolamento a dada altura, e depois, quando a gente vem cá para fora, já vem preparada para outras coisas, não é? Para outras vidas, sem dúvida. Nós falámos aqui, embora um pouco simbolicamente, da cozinha. Tu és uma pessoa que gosta de tertúlias, falávamos há pouco, antes de começarmos a gravar, dizias-me tu como gostas de estar à mesa e de usar a mesa para conhecer melhor as pessoas com quem estás. E escolher as pessoas com quem está. Certo, também, certamente que sim. Tem que escolher, porque conhecer e escolher são braços do mesmo corpo. Pois. Esse gosto de estar à mesa, do conviver, o gosto da noite, que também já evidenciaste aqui na conversa, tudo isso tem que ver forçosamente com a tua costela africana? Passa muito por aí, eu acho que sim. Eu penso que passa muito por aí, quer dizer, este meu ADN vindo desta mistura de culturas entre o Brasil e uma Europa
e uma Itália, tudo isto, quer dizer, faz realmente, já dá uma certa energia, já dá uma certa energia positiva. Misturando aqui com a África, numa vivência direta e diária e num cotidiano muito forte, muito próximo de outras realidades, enfim, de outras culturas, realmente dá-me realmente uma força muito grande e dá-me um horizonte e um olhar assim brutal sobre o mundo. Por isso, nós que vimos da África, nós não temos fronteiras, não é? Nós não temos fronteiras, quer dizer, nem raciais. Mas esse gosto pela conversa é muito típico de quem vem da África. E pela comida, quer dizer, à mesa, quer dizer, à mesa ou sentados num terreiro, a comer um bom pirão, quer dizer, uma boa. Quer dizer, é uma coisa que quer dizer, que se cultiva muito nas Áfricas, não é? As portas estão sempre abertas, não é? Por isso a nossa cabeça tem que estar aberta, não é? A nossa mente tem que estar aberta. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva. Depois, em 1963, a família regressa a Portugal, ao Porto, e tu és descrita neste livro rebelde, desafiante. Entretanto, inscrita no Instituto Cultural Alemã e na Aliança Française. Eu fui lendo as coisas sobre ti, e também já nos conhecemos há algum tempo. Sim. Não nos vemos frequentemente, mas já nos cruzámos várias vezes ao longo dos anos. Nós já temos um bom feeling. Ao longo dos anos já nos cruzámos em vários filmes diferentes, como se costuma dizer. E lendo esta informação, cruzando com aquilo que percebo de ti, e há pouco estávamos a falar disso e eu não quis adiantar mais nada para que não soubesses que eu te iria perguntar isto, a ideia com que eu fico é que tu foste arranjando, ou foram-te arranjando, melhor dizendo de forma mais honesta, ferramentas, como esta Aliança Française, como o Instituto Cultural Alemã, como todos esses estudos, para que mais tarde pudesses dar aso, não digo só a essa rebeldia, mas à tua independência intelectual e criativa. Bom, eu acho que a intenção era essa, não é? Já agora tocar piano e falar francês, não é? Pronto. Eu penso que aproveitei aquilo que tinha que aproveitar, porque eu digiro muito bem, não tenho problemas de estômago, digiro muito bem aquilo tudo que eu como e que vejo, às vezes é um bocadinho em exagero, mas também sei parar a seu tempo. Mas sim, quer dizer, foram dando, fui tendo essa formação um bocadinho, não tão académica, enfim, eu não cheguei à universidade, aliás, eu cheguei à universidade e entrei, mas em Vincennes. Mas entrei para a Porta do Cavalo, mas consegui lá entrar. E fiz cinema cubano e tal, lá em Vincennes. Era na Universidade Livre, na altura. Isto nos anos 60, já nos anos 60. Mas, por isso, meus pais, pelo menos, deram-me essa formação. Exatamente. E por isso, aí, a coisa ficou sossegada. E depois foram os colégios, para onde eu andei por lá interna e tal, e não sei o quê. E depois, quer dizer, era uma família culta, obviamente, e uma mãe maravilhosa. Mas lá está, para uma pessoa como tu, que gostas, é notório, gostas de deixar a tua marca naquilo que fazes e tens uma certa identidade no teu percurso, o facto de ter, como se dizia antigamente, bagagem, é uma mais-valia, é evidente. Tenho uma bagagem especial, quer dizer, tenho a minha bagagem, quer dizer, mas não sou aquela erudita, aquela pessoa erudita que enfim, que mal abre a boca já está a dar cá para fora. Mas os estudos aqui fizeram a diferença. Os estudos fizeram, mas mais que os estudos foi a formação ao longo da vida. Quer dizer, o ouvir, o estar com gente muito interessante. Eu sempre procurei, gosto sempre de encontrar parceiros. Agrada-me estar com parceiros bons, bem pensantes, pessoas com cultura, não sei o que e tal. Eu vibro muito com isso. Tenho um bom feeling, passa a redundância, com pessoas dessas. E tive realmente gente muito boa ao meu lado, Paulo Freire, o Augusto Boal, o O'Neill, o Sérgio Nisa, que ainda está vivo hoje, graças a Deus, e que o Deus tenha, que fique sempre bem. Muita gente, o Ari dos Santos aqui perto, Paulo de Carvalho, o António Pedro Vasconcelos, gente do cinema, o Fonseca Costa, tanta gente boa com quem eu circulei por via da publicidade, exatamente do mundo da publicidade, na altura dos anos 60.
Por que isso de eu facto o tal considero... mundo transversal, que cruzou escritores, cenógrafos, realizadores, Sem dúvida. músicos. No mundo que era As pessoas às vezes não têm noção que a publicidade envolve tudo É isso. verdade, foi mesmo. E era uma coisa muito controversa, mas nesses momentos controversos, há sempre que pensar do lado positivo e eu conseguia dar a volta. E foi isso que me aconteceu. E eu, por isso, a minha formação vem muito à formação ao longo desse percurso todo. E realmente, quer dizer, foi uma formação muito preenchida, muito, onde eu aprendi imensa coisa. Aprendi a ver cinema, por exemplo. Tive grandes E mestres. que vais aplicando em tudo aquilo que Não, vais vou aplicando lançando, e são e que coisas vais que inventando. se aprende para a vida, não é? Claro, Tu aprendes a fazer contas Exato. uma vez e nunca mais te esqueces. Exatamente. Agora, eu nesse Exatamente. sentido fui uma grande aprendiza. São as tais ferramentas. Foi, são. Um ano depois, em 64, Londres, vários trabalhos de ocasião. Assistes ao primeiro concerto de uma banda chamada The Beatles. Não, ainda não eram Beatles sequer, não é? Ainda não eram Beatles. Eles ainda estavam a chegar. Eu encontrei, passei por esse grupo de gente nos anos 60, lá pelos anos 60, em Londres, em Trafalgar Square, onde por isso eu já tinha aquela tendência para a arte da rua, né? E onde se pintava no chão, né, em Trafalgar Square, fazia-se pinturas no chão, com giz e com coisas aqui e tal. E então era onde se encontrava realmente grande parte da malta nova. E ali assim, de repente, passam os Beatles. Vinham lá de longe, vinham todos vestidos da mesma maneira, com aqueles cabelos cortados, e de maneira que no meio daquela fricalhada toda, de repente eles despertaram a atenção. E mais tarde vêm a ser os Beatles. Mas quem diz os Beatles diz o Bob Dylan, quer dizer, uma quantidade de gente que ali circulava, enfim, como quando se vai hoje em dia à Brasileira, ou quando se vai a outro sítio qualquer desses. Só que aquilo eram mesmo casas, espaços de cultura, eram países de cultura, capitais da cultura, onde tudo isso era de tal maneira preservado e valorizado, que realmente a gente sentia-se imbuídos de um gosto pelas artes, não é? E por isso, quer dizer, enfim, foi um tempo também muito produtivo. Gosto nesse que obviamente ficou como é notório. Não é? Sem dúvida. E tive essa oportunidade, foi fantástico. Fui atrás dela, não é? Nada me caiu assim do céu. Sim. Andava pela rua. Tu tens perseguido uma série de coisas ao longo da vida. Procurava. Depois, em 67, voltas para Lisboa, trabalhas na TAP, és despedida, trabalhas como secretária, tradutora, a tal fase da publicidade. És modelo da Colgate e da Calquitas. Foi exatamente, foi um concurso. Eu concorria a um concurso desses, eu vivia muito disso, não é? Da publicidade, e depois foi muito engraçado, pronto, porque concorri e ganhei. Isto era por via da CIESA, que era uma empresa de publicidade, e exatamente onde eu tinha o prazer de estar com grandes amigos lá também. E um deles era o Costa, o Orlando Costa, que era um dos grandes copywriters aí da praça, e era o diretor da CIESA na altura, e outros tantos amigos, né? A Maria Nove Franco e uma quantidade de gente, exatamente os copywriters todos na altura, o Bernardo Santareno, sei lá, tantos, né? O Stal Monteiro, enfim, e por isso, quer dizer, eu realmente dei muito bem nessa, mas estava sempre a trabalhar com os miúdos, né? Eu fazia muitas vezes essa coisa durante o dia e a tarde, e depois trabalhava com os miúdos nas minhas folgas e não sei o que e tal. Eu sempre me preocupava com a parte da educação, com os miúdos. E houve ali uma fase, também o livro explica isso, em que passavas o verão acampada na praia e depois vinhas em Ibiza. Exatamente, depois, quer dizer, ia com os miúdos às costas, lá eu, mochila às costas, numa altíssima tenda de campanha, vinda ali assim dos militares ainda, da Feira da Ladra, tinha comprado uma tenda dessa, lá punha aquilo tudo às costas, lá ia eu, até Alicante, depois em Alicante apanhava o barco e ia para Ibiza com o meu filho, olha, com a Patrícia Vasconcelos, com o Pedro Vasconcelos, filho do António Pedro, com quem eu na altura vivia, e com outros amigos, com o meu irmão, enfim, com outras pessoas, e lá íamos eu a excursão, à boleia, grande parte do tempo à boleia, para Ibiza, e ali passava 6 meses. Enfim, foi muito interessante, porque vivia ali assim, vivíamos numa ilha, em Cala-Conta, exatamente com o cotileiro, com o escultor, o cotileiro, grande amigo também, que vivia em Formentera, e ao lado do João Cotileiro, e então visitávamos, de vez em quando ia para a ilha, e foi um tempo maravilhoso. Então eu ali fazia a limpeza nos iates
que ficavam lá ao largo da ilha, e pronto, lá ia de bote, limpar os barcos e tal, trazia comida para casa e não trazia dinheiro que me pagavam muito bem. De maneira que ali estávamos ali assim, quer dizer, um tempo maravilhoso em praia, na praia, frente ao mar. É uma das coisas fascinantes deste livro, é elencar as atividades profissionais que tu tiveste ao longo da vida. Pois. É esgotante. Porque para se viver tem que ser um bom profissional, não é? Tu fizeste tudo. Não, fui fazendo coisas que me agradaram e que eu acho que era preciso. Tudo E tenho que a muita gente se iniciativa. lembra. E tenho disponibilidade. Desde babysitter a passar dog-sitter e babysitter também. E babysitter também, mas dog-sitter sobretudo. Exatamente. Não, mas é porque uma pessoa também tem que ter disponibilidade para a vida, né? E tem que ser um profissional. Aliás, era o Carlos que dizia essa frase. Epá, para uma pessoa para desistir nesta vida tem que ser um profissional. Eu realmente, nisso eu sou profissional na vida. Noutras coisas não sou, mas nessa eu sou. E realmente eu tenho muita disponibilidade para a vida. E gosto muito de cá estar, mas também estou pronta para me ir embora quando for preciso, é muito diferente. Já vivi tanta coisa, é para dar lugar aos outros. E não tenho problemas nenhums com isso, por acaso. Estou muito satisfeita. Mas quero dizer, ainda tenho algumas coisas para fazer, que assim, vai, tem alguma coisa para acabar. Gostava de deixar as coisas preparadas para que ainda as continuasse. Mas realmente, quer dizer, a minha vida foi muito errante. Pronto, eu sou uma curiosa. Sou uma curiosa, quer dizer, andava de terra em terra, mas sempre a aplicar aquilo, sempre a aplicar as minhas coisas. Eu estava sempre a trabalhar, mas porque para mim o trabalho tem que ser um prazer, não é? Eu gosto de trabalhar, Sim. gosto de trabalhar. Este projeto, o Chapiteau, que é um projeto que envolve as artes, que envolve a vertente da inclusão social, que envolve a proteção de crianças desfavorecidas, tem muitas vertentes. Economia social. É foi uma coisa que quando lançaste, digamos assim, ele está a comemorar os 40 anos este ano. Sim, mais ou menos. Sim. Que de facto, eu confesso que até pensava que era menos. 40 anos é de facto... 40 anos, depois o 25 de Abril vai fazer 50, depois eu tive 10 anos ao chegar ao 25 de Abril. Isto começa em 1981. Aqui mais ou menos é. E durante muito tempo, certamente que as pessoas olhavam para aquilo que tu querias fazer e diziam, como habitualmente se ouve, isto não é possível. Eu acho que olhavam ou ainda olham. Ainda desconfio. Não é possível desconfiarem muito, porque a obra está feita. Isto é uma coisa materializada, não é? Mas mesmo assim, culturalmente, num país pequenino, como nós há bocado falávamos, eu acho que a dimensão disto que eu criei, que eu construí efetivamente, transborda um bocadinho a pequenez do país. Mas por isso, quer dizer, a minha esperança é que realmente seja de tal maneira grande que se imponha a dada altura pela sua qualidade, sobretudo, não é? E pelo seu serviço público, não é? Serviço a público, sendo visto uma organização não governamental. Mas eu penso que as pessoas, mesmo assim, hoje em dia, já vão acreditando que foi possível ter feito. E foi possível eu ter trazido a palavra circo, a arte do circo e a classe do circo para a ribalta. Sim. Porque se eu não tivesse dado esse passo... Dignificar de alguma forma. Não, dignificar e trazê-la para as luzes da ribalta, Sim. Da vida, da sociedade. Metaforicamente, é isso que eu quero dizer. Eu penso que não se falaria de circo como se está a falar hoje em dia. Quer dizer, eu teria ido para a França, fazer aquilo que eu ia fazer, ali ficava muito contente, vinha para cá, era uma grande artista, teria a minha carreira garantida, e qual circo, qual quê? Eu acho que fui à procura da origem das coisas, que é preciso lá ir até ao fundo, não é? E fui ter com gente de circo, fui ao sindicato, depois encontrei o Luciano, velhote, já com 70 e muitos anos, eu era muito jovem, ninguém me queria a mim e ninguém me queria a ele, e juntámos os dois. Fizemos uma parelha. E aí corri com ele durante 10 anos em os circos. Gente muito pobre, de cultura, muito ignorada, ninguém falava de circo. Andavam em terra, quer dizer, o poder local podia ter feito muito mais do que fez, mas não valorizou a importância que aquilo tinha, levar a cultura ao interior. Eu não tenho esperança que isso possa acontecer, ainda tenho essa esperança. Mas curiosamente, hoje em dia, as autarquias um pouco no país são as grandes responsáveis por neste momento. Hoje em dia foi. Mas o circo não está ainda nessa rota. É uma boa tem que estar. É uma boa o circo não está nessa rota, tem que estar.
Porém, há alguns É um jovens... combate que ainda não está fechado. Não, eu não fechei ainda. Claro, ainda estou, claro. Só quero avisar que ainda estou para a guerra. Exatamente. Estou para a guerra. Be careful out there, como dizia o Ok. senhor da balada do Strip. Pronto, exatamente. Ok. Mas quero dizer, não, é porque eu acho que é merecido, é um lugar merecido. É uma gente boa, uma gente que tem uma cultura milenar e que por isso, quer dizer, isto não pode acabar em Portugal assim, não se pode desvair. Isto está quase a esvair-se. Está quase a esvair-se. Mas, por exemplo, em França, nos anos 80, com a entrada de Jacques Lang para a cultura, foi a saída do Giscard d'Estaing, a entrada de Jacques Lang no governo e depois para a cultura, o Jacques Lang na cultura. Ele dá um incremento ali assim às áreas do circo, às artes do circo, assim brutal. Foi os anos 80. Lang era muito fora da caixa. Então, exatamente. Mas era uma pessoa de um convívio muito próximo. Nós em Paris vivíamos com ele ali assim no Saint-Claude, ali assim em Saint-Michel, tomávamos café juntos. Quer dizer, porque a cultura é uma coisa que faz parte do dia a dia, não é? Não tem que estar fechado em gabinetes todo o tempo. Não pode ser. Sem dúvida. Não pode ser, não Sem pode ser. dúvida. Nós temos aqui tido, por acaso, sorte que vem-nos cá visitar muito. Porque até pela curiosidade. Porque, como eu continuo a dizer, isto ainda é uma coisa um bocado diferente. Deixa cá ver o que é que está a acontecer. Deixa cá ver como é que é e tal. E depois ficam muito surpreendidos. Ah pá, isto é porreiro, afinal isto está a funcionar e afinal isto é. Pronto. Por isso, eu juntei esta parte da economia social, com a integração social, com a inclusão, com as artes, com a cultura, com a formação, com as crianças, com os séniores, porque isto é uma vida, nós somos uma vida. Estamos vivos é para viver, não é? Bom, e por isso, quer dizer, eu acho que ainda tenho que fazer isso antes de me ir embora, que é o grande espetáculo entre o circo tradicional e o circo contemporâneo. Ainda tenho que trazer o circo às autarquias, deixá-lo lá bem instalado e criar as condições, que eu comecei a fazer isso quando estive no Ministério da Cultura. Que eu criei um departamento do Ministério da Cultura. Estamos a falar nos anos 70 e tal. 76, 70. Foi no primeiro governo constitucional. Era o António Reis, era o secretário de Estado da Cultura, nessa altura. Eu estava a chegar dos circos, andava por ali assim, e fui lá apresentar-lhes um projeto, que eu achei que era obviamente fundamental estar lado a lado com qualquer uma das outras artes, o cinema, artes plásticas, teatro, dança, o que fosse, e o circo, porque não está o circo, onde é que está o circo? E depois eles aceitaram isso, criou-se esse departamento, eu ainda estive nele há algum tempo, mas efetivamente o meu estado social não permite eu estar ligada com a parte política, não é possível. Porque eu sou de continuar, tem o seu lado bom e tem o seu lado negativo, não é? Eu sou de dar continuidade às coisas, até perceber que tem alguém para quem passar, pronto, para dar continuidade. Certo. Mas, quer dizer, não sou pessoa de deixar as coisas a meio, foi o que me aconteceu na mudança política. Arrisco-me a dizer que dos motivos será porque começas as coisas por uma vontade profunda e não por um interesse momentâneo. Não, exatamente, é sem dúvida, é sem dúvida. É assim que leio isso. Reforças o meu pensamento, é sem dúvida. Agora, política, mas às vezes, quer dizer, às vezes faz-me pensar no porquê. Quando se ouve tu a falares ou falarem contigo sobre as diversas fases da tua vida, percebe-se que há aqui alguns eixos que te acompanham há muito. Pois eu sei porque enquanto eu não mudar... Pode mudar a forma de os levar a cabo, mas as coisas estão lá. Tenho sempre que ir à procura dessa forma, não é? E isso leva-me a uma coisa que eu gostava de te perguntar. Tu, neste projeto, obviamente que uma das traves fundamentais foi o facto de ele lidar com muitas crianças e jovens provenientes de uma Lisboa fragilizada, digamos assim, Sim. que de algum modo contradiz até tudo aquilo que, vou usar este termo, os teus pergaminhos de família poderiam fazer para ti. A minha origem. Não deixa de ser curioso. É curioso. Não, vou-te explicar. Quer dizer, para já o meu pai e a minha família, não é? Vindo de uma família da burguesia, pronto. Certo. Why not? Ninguém escolhe onde nasce. Sim. No chinelo, eu estou muito contente e sou muito bem e estou satisfeita. E, no entanto, o meu pai, por exemplo, sempre se dedicou aos leprosos. Exato. E eu previa de talvez o ADN do meu pai, exato. Acompanhado de uma grande mulher, não é? Se ele não tivesse sido aquela grande mulher que ele teve ali por trás, não sei se a coisa continuava assim. Por isso a minha mãe era uma mulher fantástica, brasileira, cheia de swing, muito swing, bonita, maravilhosa, e também uma grande companheira, não é? Dos filhos e do companheiro dela, do marido dela, do meu pai, do senhor meu pai. Mas quero dizer, e eu de uma certa maneira
fiz um bocado sem querer o mesmo caminho do meu pai, ligado um bocado aos jovens, né? Aos jovens mais esquecidos, menos bafejados pela sorte que eu tive. Pronto, e por isso eu sei que gostava de partilhar aquilo tão bom que eu tive com os outros, é o que eu estou a fazer agora. Quer dizer, esta casa que tem que ter uma qualidade de vida, não é um luxo de uma vida, eu não preciso de coisas com luxo, mas com qualidade de vida. A qualidade de vida não é luxo, mas é o prazer de viver, o prazer de estar. E daí eu ter construído depois isto, quando me foi desafiado, enfim, trabalhar com estes jovens, quando se aperceberam que eu existia, nesta minha atividade de educação, vinda um bocado ali assim do Paulo Freire, que era a educação nos bairros, a educação, a alfabetização, enfim, por aí fora, que eu também fiz um bocado por intuição. E quando me descobriram, pronto, desafiaram para vir trabalhar com estes jovens. E estes jovens, parte deles, aqui assim da Praça da Figueira, dormindo ali assim, na altura da cola, o semivar a cola. Sim. Por isso eu saía do Coliseu, sim, e depois passava ali para o Rocio, eu saía do Coliseu, e passava ali assim para a Praça da Figueira, onde os miúdos dormiam ali em cima do quente do metro, não é? E eu estava com eles. Estava ali com eles e pronto. A falar da segunda metade dos anos 80. Por aí, exatamente. E por isso, quer dizer, eu levava comida, comia com eles também. Eu já vinha ali assim do Coliseu, já levava uma lancheira e tal, saía do espetáculo, passava por lá, eles iam para os bairros depois, vinham dos bairros, e nos bairros aconteciam aquela história, enfim, mais complicada, bairros muito pobres, abandonados, e eu ali assim, depois fiquei também junto deles, e depois à noite então fazia espetáculo. E é daí que depois eu começo a sair cá para fora, com o espetáculo e tal, e depois perguntaram então, e você como é que se apanha então de pé? E depois de dia eu dizia que estava nos bairros, onde eles me apanhavam, os jornalistas, né? Apanhavam-me nos bairros, e depois então fiz esse trajeto todo entre a noite e depois do dia, e ficava satisfeita. E depois, na Gulbenkian, quando me levaram a falar sobre isso, lá apareceram as pessoas da Justiça, para quem eu estava a falar que não sabia, e depois desafiaram para isto. Fazes-me lembrar... Para esta casa, porque eu não queria ir ser funcionária pública, mas eu estava à procura de um espaço para ensaiar. Tu és tudo menos funcionário público. Não, exatamente. No sentido da definição. Mas, no entanto, faço um serviço público. Claro. Faço um serviço público. Eu sei o que é um serviço público de qualidade. Eu estou a ouvir e estou a pensar numa parábola que eu ouvi em tempos, que é aquela história do incêndio na floresta, em que todos os animais fogem para fugir do incêndio. Fogem do incêndio. Ah, sim. Fogem para fugir, é bonito. Fogem do incêndio, sim, exceto o colibri que vai no sentido do incêndio. E os animais perguntam-lhe, mas vais para onde? Porque ele vai para o incêndio. Mas tu vais para onde? Eu vou apagar o incêndio. Apagar o incêndio? Então, mas e a água? Então, a água leve no bico. Então, mas tu tens um biquinho deste tamanho. Eu faço a minha parte. Pois, exatamente. É o que tu me estás a fazer lembrar. É um pouco. Olha, tu num documentário que passou recentemente na RTP, quando se fala do teu casamento, um casamento que é referido como tradicional, tu tens uma expressão maravilhosa. Tinha que experimentar, tinha que fazer. Pois foi. E fiz, correu bem. Mas o que achei graça foi esta expressão. Tinha que experimentar, tinha que fazer. Sim, eu passei por tudo. Até por isto. Até passei esta hora a falar contigo. Ou seja, quer dizer, é o que eu estava a dizer há bocado e não vou repetir. A minha vida, a minha aprendizagem, não sendo uma catedrática, é a vida, não é? Sem dúvida. E por isso a vida para mim ensinou-me tanta coisa e continua a ensinar-me. E por isso, quer dizer, umas vezes corre muito bem, outras vezes uma imensa solidão. Mas quero dizer, estou metida aqui assim... Essa é a vida de quem cria. De quem cria. De quem cria. Quem queria criar. Criador, sim. Queria criar. Eu deixei de criar, mas criei este espaço. Estou a brincar com essas palavras. Mas isso é criação também. Mas é criação também, exatamente. Diz tudo bem. Não, mas porque o que é que... Não, eu digo essa dualidade entre, sabes isso melhor do que eu certamente, entre as luzes da ribalta e a solidão do camarim. Do camarim assim. E deste backstage. Eu estou aqui assim num backstage. Pois é. Neste momento estamos aqui assim num... O Mário Cesarini dizia uma coisa fortíssima, que era... O Mário Cesarini, grande amigo. Para a glória é isto. Batem-te palmas e depois vais sozinho para casa. Tem toda a razão. Mas o Mário sabia toda também. Exatamente. O Mário sabia toda. Grande amigo. Mas é bem verdade. Este sítio onde nós estamos
é realmente o backstage de todo o Chapitão. É que assim, onde se encontram todos os diferentes setores do Chapitão, onde se pensa coletivamente, depois onde se age cada um dos setores, onde eu dou o mote final. Desculpem lá, estamos a desviar-nos do caminho. Vamos para aqui assim. E tem que haver determinação. Por isso, quer dizer, eu ando aqui assim às voltas entre o ser verdadeiramente democrática e ao mesmo tempo não perder a liderança e ao mesmo tempo não perder o rumo daquilo que é um grande projeto para muita gente. Porque se fosse um projeto só meu, eu estaria exatamente... Eu queria estar no palco, não no backstage. Mas ainda não cheguei lá. Por isso, eu estou à espera da minha vez, não sei. Não sei. A tua vez já está a acontecer há muito tempo, não sejas modesta. Vamos recuar um bocadinho. Em 1970, tu percebes que queres ser palhaço. Sim. E é também, pelo que percebi no mesmo ano, não deixa de ter a sua ironia, que percebes também que a PIDE estava em ti. Sim, sem dúvida. Arrancas para Paris. Foi. E trabalhas em várias coisas, mais uma vez, restauro de casa, e há uma altura em que estás a trabalhar em restauro de casa, não é? Sim. E vais ter com o Mário Soares porque querias ir para Cuba. Para Cuba. E ele disse-te uma coisa absolutamente fantástica. Não, Cuba não é aquilo que te interessa, nem aquilo que é melhor para ti. Tens que ter calma que vai acontecer alguma coisa brevemente. E aconteceu o 25 de Abril. E o que aconteceu foi o 25 de Abril. 25 de Abril, foi incrível, foi incrível. Não, foi incrível. E tu dia 27, 27 estás estava a aqui entrar em Portugal. Em Portugal. E na minha carrinha, Volkswagen, não é? Com os meus companheiros de casa na altura, também gente exilada do Brasil e do Chile, vindos do Chile. 3 dias depois estás a entrar em Portugal. Estava a entrar em Portugal. E foi assim uma E aí já vais para Lisboa. Tu começas a vir a Lisboa, começo a viver para já, viver os meus amigos. Que Lisboa era essa? Pois. Não, pois. Esse pois é todo o programa. Pois, porque assim, pois era uma cidade em festa, não é? Estavam-se a comemorar as grandes festividades da liberdade, não é? Da liberdade. Chegar ali assim, entrar ali assim no Marquês de Pombal, vinda 24 horas de caminho, e ser recebida ali assim uma altíssima e imensa manifestação. E quando me viram entrar com a carrinha toda pintada e aquilo tudo, e uma carrinha velha, naturalmente, não é? E tal, as pessoas hesitaram, será que estes nos vão invadir ou nos vão... E ao contrário, foi a maior festa quando perceberam que nós estávamos a vir do exílio. Foi emocionante, foi realmente emocionante. E fomos recebidos assim, porque estavam-se a fazer as primeiras manifestações, não é? Para já entrar na fronteira em Portugal, eu que não tinha papéis, entrarmos com os escravos. Eram eles, os militares, com os escravos na fronteira, que é uma coisa... Pronto, são coisas, quer dizer, são realmente uma força de vida brutal. É um tempo irrepetível. Não, é irrepetível. Mas eu gosto muitas vezes de manter essa festa, não é? Sim. Porque depois também nós temos tido ao longo deste tempo, pronto, alto e baixo, não é? Quando um filho cresce, não é? Às vezes, quer dizer, umas vezes dá-nos alegrias, outras vezes dá-nos assim, alguns sobressaltos. Mas realmente a festa devia-se manter. Porque nós temos que viver em festa também. Isto não pode ser Portugal, quer dizer, sendo um país de fado, mas não podemos ser eternamente umas pessoas, não é amaldiçoadas, mas umas pessoas tristes e pouco... Temos que ter uma vida de prazer. Portugal tem que ser um país de prazer, não só para os turistas que nos visitam, mas também para o povo que cá está, para nós portugueses. Eu vivo com prazer em Lisboa. Lisboa é linda. Portugal é maravilhoso. Agora não são os franceses que têm de escolher os franceses. Eu adoro os franceses, estou muito contente de ter cá esta gente toda, mas antes deles estou cá eu. Sim. Eu quero viver também esse país maravilhoso. E nós estamos bem, é um dos países mais seguros do mundo, segundo os grandes especialistas. É equilibrado em muita coisa, não é? Tem a segurança, tem o clima, tem a gastronomia, tem a personalidade das pessoas. Tem muita coisa boa. Tem tudo bom. Agora, nós temos realmente que nos culturar para realmente sabermos viver dessa maneira, com essa qualidade. Se calhar acreditarmos um pouco mais em nós próprios. Exatamente. Acreditarmos mais em nós próprios, temos mais prazer naquilo que fazemos e sermos reconhecidos também. É preciso sermos reconhecidos, é preciso. Eu penso que, quer dizer, nós temos tido agora aqui assim um tempo de uma família socialista, num país socialista, que nos tem que reconhecer e valorizar e ajudar-nos a ser mais felizes aqui dentro. Temos que o ser. E porque realmente nós somos os melhores do mundo.
só é cá fora. Exatamente. Temos que ser é cá dentro, não é? Exatamente, e acreditar que somos. E acreditar que somos. E por Tu isso foste fazendo, de facto, um percurso riquíssimo na defesa, não só do circo, mas em especial da figura do palhaço e das inúmeras coisas que vamos encontrando, e este livro é, de facto, um bom repositório de tudo isso. Houve duas que eu achei muito curiosas. Uma é quando levas o Popov ao conservatório. O Popov, figura mítica, o palhaço mítico, sem dúvida alguma. E outra, no Instituto Adolfo Coelho, no Largo da Luz, um projeto que tu desenvolves que junta circo, artes plásticas e música e teatro à saúde mental. Na inclusão das crianças com doença mental. Instituto Adolfo Coelho, ali assim na Luz. Foi a primeira coisa toda que eu fiz ligadas com a Ana Maria Bernardo da Costa, estava na educação da saúde mental, exatamente com João dos Santos. Sim. E eu trabalhei muito, exatamente, o homem da saúde mental. Eu trabalhei muito com miúdos autistas. E a minha forma de estar, porque depois era eu não tinha equipe ainda, estava a montar a equipe, estava a fazer a equipe, eu percebi que eu tinha uma empatia muito grande com esses miúdos, que não tinham essa comunicação com o mundo. Eu não sei como é que era, eu comunicava com eles. E consegui tirar alguns, aliás, nestes Facebooks hoje em dia, há um deles que me escreve, não me esqueci de ti, no Adolfo Coelho. Eu disse, espera aí, como é que era? Então era fulano e tal, bom. Mas por isso foi no Adolfo Coelho, sem dúvida, foi a primeira tentativa e a primeira experiência que eu tive de inclusão. Isso foi mais ou menos em que ano? Foi nos 70 e tal, 70 e muitos, quase ali perto dos 80, dos anos 80. Sim, logo após o 25 de Abril. Aquilo era um reformatório de crianças de saúde mental. Era, vais mudando as roupagens, mas a essência é sempre... A inclusão. Sempre. Quer dizer, é fazer sempre os projetos de coesão, não é? Juntar tudo para a coisa realmente conseguir dar a volta e a coisa responde positivamente. E nesta parte do que tu me perguntaste, de que é que me tinhas perguntado? Que era... O Popov no conservatório e o Popov foi uma coisa fantástica, não é? As pessoas começaram a perceber que eu fazia circo e a Associação de Amizade Portugal-URSS, União República Soviética, exatamente. Bom, um dia convidam-me se eu queria acompanhar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exatamente, é incrível. Se eu queria acompanhar a vida do Popov a Portugal, eu disse, isto via do sindicato, porque eu estava ligado ao sindicato nessa altura, o sindicato trabalhava no espetáculo. Eu fiquei assim muito entusiasmada, eu disse, mas com certeza, quer dizer, para mim isso é uma maravilha e tal, e não sei o quê. E eu estava na altura a fazer um workshop de clown no Conservatório Nacional de Teatro, exatamente com alguns artistas de circo que eu levava também para lá, o José Elizabeth, o Luciano, o próprio, enfim, outros artistas que eu já levava, uma tentativa de integrá-los na área do teatro, enfim, uma tentativa de... Aliás, muita gente passou por esse workshop. Luís Lucas, Fernando Heitor, essa gente toda que está na televisão aí assim. Quer dizer, passaram por esse workshop, que é muito engraçado, eu tenho um filme sobre isso. E a dada altura eu levo um Popov também ao conservatório. Foi a maior festa, não é? E depois acabamos de fazer o filme do Popov com as pessoas da Escola de Cinema do Conservatório, onde quem eu chamo para fazer a realização é o Zé Cunha, que era o jovem, o protagonista do filme do António Pedro, Perdido por 100, Perdido por 1000. Zé Cunha. Okay. E o Zé Cunha, que eu tinha estado com ele no filme do António Pedro Vasconcelos, com quem eu nessa altura partilhávamos, ficou todo contente e faz o filme, e pronto, e por isso tivemos a oportunidade de entrar para dentro do Coliseu. Naquela altura não se podia filmar os espetáculos de circo, porque era muito curioso, não se podia filmar porque cada um dos seus números, se fosse filmado, perdia, quer dizer, vinha para a praça pública. Sim. E por isso nós tínhamos que guardar o nosso número, nós não podíamos mostrar o número cá para fora, senão roubávamos o número. E por isso que era proibido entrar para quem quer que fosse nos bastidores do circo, e muito menos filmar. E eu tive essa oportunidade porque eu estava a acompanhá-los. E fiz isso com a Escola de Cinema do Conservatório. E com o Zé Cunha, que era uma figura assim fundamental para mim. Eu dei-lhe essa oportunidade. O Pinto fez a montagem depois do Pinto, também do cinema,
fez a montagem do... O Pinto, o Joaquim Pinto? O Joaquim Pinto. Não é o realizador. O Pinto do som, luz e som. Ok. Luz e som. Mas que era uma figura também do cinema. E pronto, em meio que eu consegui juntar aquilo tudo, e tenho um filme maravilhoso sobre isso, maravilhoso. Os bastidores quer dizer, foi a última vez que eles apareceram na Europa. É uma personagem histórica. Não é isso, mas foi a última vez que essa escola era a escola de circo, Escola Nacional de Circo da União Soviética. Depois acabou, porque acabou a União Soviética. Exatamente. Estás a perceber? Por isso, quer dizer, eu tenho essa última história. Esse filme quase ganha uma segunda leitura. Está completamente incrível. É simbólico, não é? É simbólico. Para, e se dito dessa forma... E o Popov lá no conservatório. Certo. Quer dizer, que neste momento estava na Alemanha, que eu venho a encontrá-lo 40 anos depois, em Wiesbaden. Mas então, tudo isso é uma história que tu vais à procura, que tu vais atrás dela. Eu gosto de pensar nela, porque realmente foi muito divertido para mim. E gostas de histórias. Não, gosto de histórias, Claro, gosto de histórias. claro. E gosto de juntar essas pessoas. Sim, Juntar essas pessoas e depois fazer não sei o que e tal. É bom O juntar Zé Cunha pessoas. morreu, entretanto. É não bom juntar pessoas. É um pouco como compor. É um pouco, não é? Olha, Eu acho que sim. há pouco falavas aí da questão dos... Mas deixa-me já agora contar o Popov. Desculpa. Eu volto a encontrar o Popov. 40 anos depois estava eu a fazer parte de um júri no espetáculo Circo em Wiesbaden, na Alemanha, onde aparece o Popov, velhote, já muito velhote, e eu descobri e foi-me apresentar e ele ficou muito contente, e passou-se. Mais tarde volto outra vez a Wiesbaden, vou ter com o Popov outra vez, porque era uma coisa cíclica, esses festivais, do qual eu fazia parte do júri, e então vou ter com o Popov a casa dele, estivemos lá, tomamos chá, que é ali perto, na Bavária, a casa dele. Ele, entanto, tinha casado maravilhosamente com uma mulher, uma alemã, linda de morrer, lindíssima, que era farmacêutica. Ok. Apaixonou-se por ele. E então viviam lá numa casa, não sei o que e tal, tudo aquilo, é uma história assim fantástica. E 3 dias depois eu venho embora e ele morre, sentado a ver televisão, morre agora. Sentado a ver televisão, morreu. Eu 3 dias antes tinha estado com ele e tenho as fotografias disso. E quer dizer, por isso é toda uma história à volta do palhaço, do humor, do circo e dos palhaços. E quer dizer, que me leva um bocado a esta história, que é uma grande vida, não é? A mim enche-me, não é? E ensina-me muita coisa, não é? São muitas histórias dentro de uma que eu agora história. estou a passar para aos outros miúdos. É Falavas isso. há pouco dessa coisa de estarmos em festa. Nós na vida nunca estamos sempre em festa. E se 1964 foi o ano da Revolução, foi também o ano em que o pai do teu filho, que estava no Brasil, veio para Portugal e reclamou O filho. a guarda do filho, exatamente. Sim. E há um juiz, o Sr. Armando Leandro, que entrega a guarda do filho. Pronto. Tu vens a encontrar este senhor juiz mais tarde. Não, pronto, exatamente, quer dizer... É uma história incrível também. É uma história muito engraçada, pois. Quer dizer, lá está a tua coisa, uma pessoa tem que estar atenta à vida, não é? E tens que segui-la. Eu sigo muito a vida. Os passos, e a minha e às vezes mais pessoas, enfim. Mas, quer dizer, foi quando eu fui à Gulbenkian apresentar todo o meu trabalho, exatamente eu fazia nos bairros, e que entre a história do espetáculo e dos bairros, eles ouviram. Eu tinha feito uma montagem, um diaporama, com o Carlos Barroco. O Carlos Barroco é aquele da Galeria Novo Século, Carlos Barroco, e ele então era um artista plástico, e ele acompanhava muito. Eu gostava muito das coisas que eu fazia, andava sempre atrás de mim. Enfim, porque eu gostava daquilo. Então era feito em slides, fotografias em slides. E então ele depois montou um diaporama, muito engraçado. Eu tenho esse diaporama. E então eu fui passar aquilo à Gulbenkian e expliquei aquilo que eu fazia. E aí estavam uma série de juízes a verem, e é daí que depois eu venho ter esta casa, hoje já quitou. E ele vai-me perguntar, ele convida-me, ele não percebeu que eu era a Teté. Porque para quem não esteja a perceber, é o mesmo juiz. É o mesmo juiz. Ou seja, o mesmo juiz que entregou a guarda do teu filho ao pai, sim. É o mesmo juiz que passado quantos anos? Uns 20 e tal anos. Uns 20 e tal anos mesmo. Te vai entregar, digamos assim, a possibilidade de concretizares a educação de muitos outros santos que estão presos. Exatamente. Por isso quer dizer, ou seja... E tu tinhas tido a audiência para decidir da entrega do teu filho, como já disse, com a entrega ao pai, no Tribunal de Menores, que era aqui. Que era aqui, onde estamos, onde hoje é o Chapitou. Exatamente, era a Direção-Geral de Serviço Tutelar de Nós. Aqui assim, exatamente.
E por isso... É espantoso. quer dizer, ou seja... Há aquela frase, a vida dá muitas voltas. Mas costuma-se dizer também outra coisa, que é rira bien, qui rira le dernier. Muito bem. Não é? Ou seja, o que é que isto quer dizer? É que os preconceitos da sociedade, ainda numa sociedade pequena como o nosso país é, uma sociedade pequena como o nosso país é, quer dizer, os grandes pensamentos, os grandes feitos, muitas vezes transbordam, como há bocado eu dizia, não vou repetir. Mas, efetivamente, há o preconceito, e havia ainda, por ser esta mulher, por ser círculo, por ser fora um bocadinho da caixa, tem um passado que não era muito passivo, de uma pessoa revolucionária, uma pessoa irreverente, enfim. E por isso, os meus princípios de equidade da sociedade, não sei o que tal, não vinham à tona. Era realmente tudo aquilo que era a parte exterior, histriónica da situação. E por isso eu não era uma pessoa de bem, até ao ponto de ter feito isto. Quando ele veio falar comigo, eu perguntei, então, mas você está a falar com a Teté? Sim, eu sou a Teté e faço esse trabalho e tal. Eu estou a conhecê-lo. Então, mas o senhor é juiz, não é? E tal. Então ele não se lembra de uma pessoa tal, da Teresa Ricou, que teve, não sei o quê. Esse foi um caso muito sério, muito complicado. Disse, está interessante. Então, e como é que era? Então, pois, sabe, isso a gente depois pode conversar e tal. Isso era, está bem, como quiser, mas agora que está a falar comigo, eu se fosse assim fazia 2 em 1. É porque eu sou a mesma pessoa. Ele ficou assim muito, muito assustado. E por isso, quer dizer, ele estava a falar com a Teresa. E aí já eras a pessoa adequada para pegar no teu então, mas ele primeiro falou com a Teté, e só depois é que percebeu que era a Teresa Ricou. É fantástico. E por isso, é uma história fantástica. É uma história fantástica. Mas então, é uma história engraçada e que por isso, eu penso que é exemplar. A partir daí, não houve mais mulher. E depois eu passei a fazer parte até de um grupo de trabalho aqui assim na escola de juízes, no centros judiciários, exatamente nessa atribuição depois dos filhos às mães e nesses critérios de atribuição. Pronto, havia outros valores por trás, não é? Outros poderes. Mas, efetivamente, eu acabei por ter o meu filho, naturalmente. O meu filho veio ter comigo aos 16 anos. Mas o que é de facto fantástico nessa história é o ser a mesma pessoa envolvida e, no fundo, o mesmo local que decide uma parte da tua vida e, obviamente, a outra. Isso é verdade. Isso, apesar, são os astros, como eu disse há bocado. E depois, primeiro. Segundo, quer dizer, o preconceito da sociedade portuguesa não está ainda completamente... está desregulado, não está enraizado. Está desregulado. Porque tudo vale a pena. Não é tudo. Temos que arranjar aqui critérios. Mas está, exatamente... Mas não está regulado. A qualidade não está ainda tratada. E não está enraizado. O preconceito ainda anda ali assim a pairar. Ainda estamos a trabalhar muito por pequenos lobbies, pequenos... Quer dizer, a cultura não é uma coisa que se respire todos os dias. Só para alguns ainda é. E deveria ser algo mais natural. Mais natural. Devia fazer parte do nosso dia-a-dia. Devia uma coisa que devíamos estar a comer todos os dias à mesa com a cultura, e com a parte social e tudo isso. Como eu tento. E daí o mundo iria mudar com outra facilidade. Como eu tento. E o Jacques Cousteau pretende fazer isso. E está feito. Tu, em 1979, tiveste uma peça com o Jorge Humberto na Barraca. Exatamente. Que tem um título absolutamente espantoso. Teté, eu sou alegre, o Gagá faz de mim sisuda. Que era o tal do marido. Mas a vida não conseguiu fazer-te sisuda. Não conseguiu, mas tive que explicar como é que era, não é? Era ela a casar-se, ele fazia de minha sisuda, esse Gagá, ela aprende a ler e depois acaba por ir à vida dela, não é? E quando a partir do momento, quer dizer, ou seja, o analfabetismo... Isso é um bocado Pigmalião. Então, pois com certeza, está bem. Isso é um pouco Pigmalião. Quando aprende a ler e a escrever, ela vai à vida. Voltamos à conversa de há pouco, das ferramentas para poder levar avante aquilo que se pretende fazer da vida. Não tenho dúvida. Mas saber aproveitar essas ferramentas. Porque muitas vezes nós temos essas ferramentas e não as sabemos aproveitar. E pô-las ao serviço da sociedade, não é? E é um bocado disso que há. E por isso que a partir do momento que ela aprende a ler e a escrever, ela está livre.
E ela vai para a vida. Parece a continuação da conversa de há pouco, sem dúvida alguma. Exatamente isso, eu acho que é isso. Teresa, mesmo para terminarmos, peço-te que completes a frase como te ocorra. A minha Lisboa é... A minha Lisboa é aquilo que nós quisermos que ela seja. Agora, eu queria que ela fosse realmente cada vez mais inclusiva, cada vez mais coesa, mais de coesão, verdadeiramente. Eu acho que é pela cultura e pelas artes que nós vamos lá chegar. Eu acho que é por aí. A educação, para mim, é o dia-a-dia, não é? É uma coisa que nós temos isto. A educação está bastante implantada. Eu estou satisfeita com o desenvolvimento da educação, estou satisfeita. Nós temos uma escola que é reconhecida neste momento, uma escola conhecida no Ministério da Educação. Então, a cultura e as artes é que eu acho que ainda tem algumas pedras no sapato. Essas nós temos que dar-lhes um piparote e abrir caminho. Vamos lá então descalçar essa bota. Só quero dizer outra coisa para rematar isto. É que a nível do trabalho, deste trabalho que já está feito aqui, 40 anos de Chapitou, daqui já saíram jovens que já criaram as academias, lá em cima no norte, uma em Famalicão, outra na Damaia, no Porto. Eu penso, há gente que já está, depois daqui assim, a criar os seus próprios caminhos. Por isso, o poder local tem que estar cada vez mais aberto e mais desperto e de acolhimento, e Lisboa tem que preparar este exército de gente para ir para fora, mas com a mala cheia de muita coisa. Até para que o país, deixa-me acrescentar, deixe de ser só Lisboa. Não, até porque o país não é só Lisboa. Sim, mas às vezes parece. Não, às vezes parece e todos sabemos. É verdade. Mas também digo uma coisa, nós neste momento está a haver aqui uma transformação muito interessante de gente a sair. E isso deve-se um bocado a este governo, a criação desta família socialista. Estou a dizer família do país, não é? Um país tão pequeno, é uma família isto. Aliás, nós somos uma família, Portugal é uma família, não é? Agora, mas realmente que tem criado condições para que as pessoas saiam daqui. As pessoas também têm que ter a coragem para deixar. Eu, se não tivesse feito Chapitou, teria a coragem de sair daqui assim. Mas agora com o Chapitou eu não posso fazer nada. Para já não posso. Vamos ver à frente. Mas eu gostei de estar contigo também. Gostei muito. Teresa, foi um gosto estar a conversar contigo. E é uma conversa para continuarmos, eventualmente. Mas vamos continuando esta conversa por aí fora. Quanto a vocês já sabem, daqui por algum tempo voltaremos. Mais uma conversa sobre a cidade, mais outro convidado. Porquê? Já sabem, porque Lisboa continua.